Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma terça-feira antes do sol. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do mestre Júlio Lima aí da comunidade dos carrinhos de madeira, uma comunidade que cresce, né, de maneira muito rápida. Em todo o Brasil aí temos alunos fazendo essas lindas miniaturas. E neste final de semana participamos ali da Mega Feira em São Paulo, foi bom demais, né? Encontramos lá nosso amigo Roberto, estava lá expondo o seu Francisco, estava o Roberto da RC Wood, também o seu Ariovaldo de Araraquara. Tivemos assim, conhecemos pessoalmente outros alunos, né? Esteve lá conosco também Natanael, seu Arnaldo, e eu não vou lembrar de todos aqui, né? Mas passaram muitos alunos lá e a gente conseguiu bater uma foto, conversar um pouco, trocar um pouco de experiências, né? Nosso amigo Roberto de Minas Gerais estava ali também, e o Everson, né, que faz parte da equipe, José Carlos, sempre atentos e atendendo todo o pessoal lá. Foi muito bom participarmos esse ano da Mega Feira, né? Queremos agradecer lá a pessoa do Ricardo Morcegão, que é o organizador da feira. Estava realmente fantástico, né? O trabalho lá, muitos artistas, muitas obras e os alunos se atualizando. Estamos aqui mais uma terça-feira e já convidando você para a live de quinta, né? História de Mestre. E nós também vamos ter na sequência aí, convidando algumas pessoas que nós conhecemos na Mega Feira para vir contar um pouco dos seus trabalhos também aqui para nós, na nossa comunidade. Quem está conosco aqui, vamos lá, o nosso amigo José Carlos já está aí conosco. Sejam bem-vindos, né? Um bom dia a todos vocês. Nosso amigo Damião, seja bem-vindo, Damião. Marco Aurélio está sempre aí também. Nosso amigo Mário César Augustin, conheci lá também o Carlos, né? Nosso amigo Carlos ali de São Paulo. Tem outros que a gente não lembra, né? Eu acho que foi o Arquimedes que passou por lá também, que é um policial policial que está na ativa, né? Enfim, muita gente passando pelo nosso stand, né? E nossos alunos venderam lá também seus carrinhos. Foi uma festa, né? Foi um momento de lazer, de diversão e de mostrar a marca, né, do mestre lá e os alunos, né, expondo os seus trabalhos. Isso é muito gratificante para nós. E, na verdade, o curso ensina, o aluno vai lá e faz, e ele já está ali vendendo, e as pessoas passam, se admiram, elogiam. Isso é muito bacana, não tem preço. Ok, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos refletir um pouco mais. Esse quadro aqui, né, toda terça-feira de manhã, nós temos o objetivo de transmitir uma palavra da Bíblia, né? Sempre eu friso aqui que nós não estamos abordando nenhuma religião, mas o nosso objetivo aqui é trazer uma reflexão da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a fonte, é a bússola, é o caminho que nos conduz ao contato com Deus. Então, quando a gente para e ouve a palavra entra dentro do nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre frutos, né? Eu vou ler aqui, então, Mateus capítulo 7 e o versículo 15 até o 23, esse texto aqui, para a gente começar a falar sobre fruto, mas nós vamos direcionando aqui, conforme a direção do Espírito Santo de Deus, esta palavra que Deus tem colocado no meu coração, para que você medite, reflita e aplique essa palavra na sua vida. Como é bom, como é importante a gente ler a Bíblia, depois refletir, examinar, guardar no coração e procurar colocar em prática. É a parte mais difícil, é você colocar em prática os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Deixa eu puxar um pouquinho esse microfone aqui, para ficar melhor. Você não esqueça aí de dar o seu like, o seu joinha, e para que nós, o Fábio Ferraz está aí conosco, para nós compartilharmos aqui, para ajudar aqui também no crescimento do canal, né? Sempre é bom aquele joinha e o compartilhamento com seus amigos da live. É o que nós te pedimos aqui, é um trabalho voluntário, né, que nós fizemos aqui. Claro, o curso não é um trabalho voluntário, nós somos uma empresa, mas a live aqui, terça-feira, sempre é um trabalho voluntário. Eu vou ler com você, então, Mateus capítulo 7, o versículo 15, que diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ele faz aqui uma pergunta. Interessante que nesta parábola aqui é o próprio Jesus falando, né?
Do mesmo modo, também toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu estava analisando o seguinte, né? A parábola aqui, a parábola não, né? Esta passagem aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15, né? Está falando do fruto. E tem, é claro, essa palavra ela tem um direcionamento, principalmente para aquelas pessoas que são extremamente religiosas e que usam a religião como uma aparência para enganar as pessoas, né? Então, é nesse sentido que a passagem aqui de Mateus 7,15, ela nos traz um alerta para ter cuidado com esse tipo de pessoa. E pelos frutos a gente conhece as pessoas. Isso se aplica para qualquer área da vida, seja na área religiosa, na área política, seja na área empresarial, seja no convívio que você tem com outras pessoas. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dá uma olhadinha para os frutos que ela está produzindo, porque para que uma pessoa possa produzir frutos, primeiro, ela tem que ter uma semente, né? Então, se ela tem uma semente, ela tem que plantar essa semente. E este processo de você comprar, buscar essa semente em algum lugar, né? Depois plantar esta semente, não é um processo rápido. Então, o fruto é o resultado que você está vendo na vida daquela pessoa. Mas antes do fruto, ainda tem a semente e a plantação, né? Eu estou falando isso aqui para você analisar um pouco a sua vida, a vida de outras pessoas. Analise aqui o nosso projeto. Nós temos um projeto que vai para 5 anos na internet, que nós estamos... E antes de começar na internet, o nosso criador do projeto, Júlio Lima, ele já começou há 7 anos atrás a espalhar sementes na internet, no YouTube. Ou seja, ele recebeu uma semente, que era uma ideia, começou a plantar, a expor essa ideia na internet em 7 anos. Depois é que ele conheceu o Cláudio, que é sócio, e eles construíram uma empresa e começaram, então, a plantar com mais intensidade para trazer mais pessoas para dentro de um projeto. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui para você, né? Mas comece a pensar em outras situações. Por exemplo, pessoas que se lançam, né, em partidos políticos. Essas pessoas, quais são os frutos dela? Então, ela aparece a cada 4 anos, faz uma promessa. Qual é o fruto daquela pessoa? O que ela vem plantando? O que ela já fez no passado? De bom, que ela produziu, que pode te dar, né? Pode dar para a nação mais frutos bons. Isso tem que ser analisado. Na empresa, você conhece pessoas que chegam contando uma historinha lá e quer entrar dentro da sua empresa. Mas quais são os frutos que ele deu no passado, que ele tem lá, né? Que ele já produziu, as sementes que ele tinha. Então, toda pessoa carrega uma semente. Então, a palavra de hoje é: frutos bons produzem resultados bons. Frutos ruins, né, são resultados ruins. Isso já é o resultado. Então, aqui, ó, pelos frutos você conhece as pessoas, né? Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Então, você conhecendo a árvore, você conhece o fruto da árvore. Agora, antes da árvore, tem a semente, tem a plantação. Aí a pergunta que eu faço hoje, né? O tema da live é esse, né? Frutos bons. Deixa eu ler de novo aqui o tema. Deixa eu puxar aqui, acabei deslocando aqui, só para não falar diferente daquilo que está ali no tema, né? O tema diz assim: frutos bons
Árvore boa, frutos bons. Se a árvore é boa, é claro que os frutos são bons. Se a árvore é ruim, os frutos são ruins, né? Dentro desse aspecto foi colocado o tema. Mas, antes de falar em fruto ou em árvore, existe a semente, existe a raiz da árvore. E antes da raiz existiu a semente que plantou aquela árvore. A pergunta que eu faço hoje para você que está aqui me ouvindo: que sementes você carrega? Que sementes você carrega? E se você carrega semente, você está semeando, você está plantando ou você está segurando a semente? A semente é a palavra de Deus, né? E nós temos a parábola do semeador. Olha só, a parábola do semeador. Veja bem que eu dei uma volta aqui, né? Eu dei uma volta, comecei lá pelo fruto, falei da árvore, né? E agora eu estou chegando, falei da raiz e falei da semente. Então, na verdade, todos nós carregamos sementes. E tem gente que segura a semente. Dá uma olhada na parábola do semeador. Olha só. Jesus diz assim, ó: escutai esta parábola. Saiu um semeador a semear. Isso aqui está estou lendo agora em Marcos capítulo 4. Semeando ele parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra, logo nasceu, porque não tinha terra profunda, certo? Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então, observamos aqui que o semeador, ele saiu a semear a boa semente, mas nem todas deram frutos, certo? Nem todas as sementes deram frutos, mas as que caíram em terra boa deram frutos, produziram, umas mais, outras menos. A pergunta que fica é: você carrega qual semente? Ó, José Carlos colocou aqui, ó: eu carrego semente boa. Pode escrever no comentário aí, qual semente que você carrega? O semeador aqui representa o próprio Deus, através de Jesus, que veio na terra e distribuiu a boa semente, que é a palavra. A palavra de Deus. Jesus veio pregar o reino dos céus, ele está onde? Está dentro de nós. Então ele entregou para nós muitos segredos, muitos códigos, né? E esses códigos nós temos que guardar conosco? Não, nós temos que transmitir. O que nós estamos fazendo toda terça aqui? Espalhando a semente. Eu já tive comentários aqui, a pessoa diz: eu não acredito em Deus. Está tudo certo, né? Deus nos dá a liberdade de acreditar nele ou não acreditar. Nós estamos aqui lendo a Bíblia, falando, eu falo aqui o meu pensamento, a minha interpretação, que nem sempre está certa, né? Eu tenho que reconhecer isso. Por quê? Porque eu não sou um teólogo, não sou um estudioso profundo da Bíblia. Sou uma pessoa que já estudei há algum tempo, já li, né, a Bíblia e tenho a minha opinião. E eu expresso aqui aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Você tem a liberdade de comentar e também colocar a sua opinião. Dizer: Cláudio, você errou aqui, ali, aqui era assim, não assim. Então, né, você tem a liberdade de colocar aí o seu pensamento. Nós somos livres. Deus nos dá essa liberdade, o livre-arbítrio, de até mesmo nós negarmos a sua existência. Então, a semente, ela foi semeada. Por isso que a Bíblia foi escrita, porque Jesus, ele veio e semeou o evangelho, as boas novas do reino dos céus, falando acerca das coisas de Deus. Esta palavra, ela transforma, ela impacta a vida de pessoas. Pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm nenhuma direção, escutam a palavra, recebem a palavra, aplicam a palavra e são transformados pelo poder da palavra. Por quê? Porque elas acreditam que existe um Deus, existe um céu, existe um lugar para onde nós estamos nos preparando para ir. E o próprio Cristo disse que ele veio, subiria ao Pai e voltaria, segunda vez, para buscar aqueles que acreditassem nele. Então ele veio e semeou a palavra, ele disse: o reino dos céus está dentro de vós, e aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é você abandonar as coisas velhas, reconhecer que é um pecador e receber a palavra do Cristo dentro do seu coração. Quando você recebe a palavra, você está e você abandona o pecado, você se coloca nas mãos de Deus e deixa Ele trabalhar dentro do seu coração, mudar a sua vida, tirar as coisas velhas e encher de coisas novas, coisas espirituais, né, da palavra de Deus que limpa, que transforma o homem. Mas antes de a palavra transformar, a semente foi plantada. A semente foi plantada onde? No seu coração. Se o seu coração é terra boa, vai dar fruto. E como é que a gente vai ver o seu fruto? Se você plantar a sua semente. Então, aquilo que está dentro do seu coração, que você acredita ser verdade, porque você tem uma experiência com Deus, você também planta, você semeia, você faz como fez o semeador. O semeador saiu a semear e ele espalhava a semente por todo o caminho, sem olhar a qualidade da terra, porque a função dele era apenas semear. Jesus, quando ele veio aqui, ele semeou a sua palavra para todos. Para todos. Inclusive, quando ele estava na cruz, pregado, tinha um ladrão à direita e outro à esquerda. Um deles reconheceu que Jesus era o Cristo e pediu misericórdia para Jesus. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aquela pessoa reconheceu que era um pecador. E ele disse para o outro ladrão: você não reconhece que esse aí é o verdadeiro Filho de Deus? E ainda você fica blasfemando dele? E falou para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro continuou debochando de Jesus. Então hoje não é diferente. Nós temos pessoas que acreditam em Deus e praticam coisas boas, espalham sementes boas, têm ações boas e procuram fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que você, primeiro, reconheça que Ele é Deus, se arrependa dos seus pecados e deixe Ele trabalhar dentro do seu coração. Tem pessoas que endurecem, fecham o coração, mas Ele está à porta batendo. Se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, está tudo certo. É a sua escolha, você tem a liberdade de acreditar ou de não acreditar. Então, a parábola do semeador fala da semente, que o semeador saiu a semear a semente. Agora, o semeador é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que semeou a palavra da verdade. E nós, como discípulos, temos também que pegar essa palavra, temos a obrigação, o dever, temos o mandamento de Deus: ide, ensinai, ide, pregai. É o que eu estou fazendo aqui, semeando a semente, a palavra. E a semente, eles ficaram confusos quando Jesus falou da parábola do semeador e não entenderam direito. Jesus vem com a explicação e dá a explicação para eles assim, ó. Então Jesus lhes disse, eles ficaram um pouco confusos, né? Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que receberam a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições entrando sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem não fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então fica mais claro, depois que Jesus explica que a terra são os nossos corações e a semente é a palavra de Deus. Ela foi semeada e ela é semeada todos os dias. Ela é semeada por pessoas, por igrejas e por aí vai. Então eu sempre digo aqui, né, a gente não está falando de uma religião específica, mas se você tem a sua religião, vai lá, escuta o seu pastor, o seu padre, o seu guia espiritual. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, examine a palavra. Guarde ela no seu coração. E se você tem
experiência com Deus, Deus fala com você no íntimo, você tem aquele sentimento, transmita isso para outras pessoas. Você alcançou uma graça, um milagre, conte este milagre para outras pessoas, ajude pessoas. Então, quando a gente está aqui nesse nosso projeto, que é uma empresa, antes de nós pensarmos no dinheiro, nós estamos pensando nas pessoas. Porque nós estamos transformando a vida de pessoas que estão em ansiedade, em depressão, pessoas que estão ansiosas, que estão desocupadas. Então, elas vêm para se ocupar com uma arte e depois a gente também fala aqui da palavra. É uma forma que a gente tem, né, de ajudar pessoas através de um trabalho que ela vai ter uma renda extra, uma renda principal e uma ocupação. Mas nós também procuramos aqui, quando a gente tem a oportunidade nas lives, quando a gente conversa com os alunos, às vezes chegam alguns alunos com problemas, nós aconselhamos eles a examinarem a Bíblia, a seguirem os seus líderes espirituais, a meditarem, a abrir o coração para Deus. Então, nós estamos também pregando a palavra, tá certo? Então, se você tem a semente, você carrega a semente, você estuda, lê a Bíblia, e você vê outra pessoa precisando de ajuda e não ajuda, você está pecando. Então, quando você tiver a oportunidade, claro que você também não vai arrombar a porta, né? Se a pessoa não quer te ouvir, você não vai falar. Mas se a pessoa te der uma atenção, você, né, chegar para ela e dizer, meu amigo, posso te dar uma palavra? Ó, Deus falou comigo assim, assim, na Bíblia está escrito assim, assim. Por que você não experimenta ir por aqui, por esse caminho que vai transformar a sua vida, vai impactar a sua vida positivamente? A sua família vai ser abençoada se você tomar essa decisão. Então você está fazendo o quê? Semeando a palavra. A palavra de Deus, ela transforma. É claro que se a terra for ruim, né? Estiver entre espinhos, vai ser sufocado. Se a terra for muito superficial, o sol vai bater e a semente não vai dar fruto. Mas se a terra for boa, ela vai receber o fruto e vai dar fruto. Uns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Mas a sua missão, a minha missão, é espalhar a semente, as boas novas do Evangelho, a salvação através de Cristo, que Ele é o único caminho, né? A verdade e a vida. E para você encontrar Deus, tem que ser através do próprio Cristo, que não está longe, Ele está dentro de você. Porque o reino dos céus está dentro de nós. E o próprio Cristo falou com Nicodemos que necessário era ele nascer de novo. Senão ele nunca teria um encontro real com Deus. Então, o novo nascimento fala de você deixar o orgulho, deixar a soberba, tudo aquilo que te prejudica. E olha só, para tudo existe um perdão, desde que você reconheça que é pecador. Aí o grande exemplo, o ladrão da cruz, tem vários exemplos, né? A mulher samaritana, tantos personagens que tiveram um encontro com Jesus, o próprio Zaqueu, né, que era um cobrador de impostos, teve que subir na árvore para ver Jesus de noite, e teve um encontro com Cristo, né, abandonou aquilo que fazia de errado, passou a ter uma nova vida, uma vida diferente, uma vida transformada, e quem transforma é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele, quando o homem abre esse espaço, abre o coração, o Espírito Santo entra e limpa o coração do homem, tirando tudo que não presta, tudo que ele fez de errado, o que passou já era. Agora você tem que ter esse novo encontro, essa nova vida, abrindo o coração, reconhecendo que realmente é falha, porque nós já herdamos o pecado lá desde Adão e Eva, isso já está inserido dentro da genética humana, pecar, errar, falhar, isso é do homem. Mas Deus está sempre disposto a perdoar, desde que você se arrependa realmente de verdade. Esse arrependimento faz com que Deus entre, faça uma limpeza e você tenha uma nova oportunidade. Erre, mas nunca nas mesmas coisas. Faça coisas novas. Errar é humano, você sempre vai errar. Isso é bíblico, você vai errar. É claro que tem erros que a gente comete que são inconscientes. E tem aqueles erros que você teve tempo de meditar, analisar, e mesmo assim foi lá e errou. Saiba que Deus perdoa, mas a consequência do teu erro, ela sempre vem.
né? Então tem que tomar cuidado para não errar. Agora, todos nós erramos, todos nós falhamos, cometemos coisas que às vezes nós não queríamos ter cometido, mas naquele momento, aquela ocasião, nós acabamos errando, influenciado ou se deixando levar, né? O importante é o seguinte: você tem a semente, você carrega a semente é a palavra de Deus. Claro que tem outros tipos de sementes, você carrega conhecimento, você carrega sabedoria, você carrega exemplos de vida, tá certo? Tudo isso que você tem de bom, você não deve segurar, porque um rio ele nunca segura, a água ela corre e ela, por onde passa, ela transmite vida, e a palavra de Deus ela é vida. Por onde ela passa, ela lava, purifica, transforma, muda a vida das pessoas. Então não segure a semente, que é a palavra. Transmita esta semente, transmita tudo que você tem de bom para outras pessoas, ajude outras pessoas. Você fazendo isso, você vai ser automaticamente abençoado, porque tudo que você semeia, você também colhe. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para nossa meditação, né? Antes do fruto vem a semente. Se você tem a semente, você deve semear. Semeie coisa boa e você vai colher coisas boas. Com certeza, se a tua semente é boa, vai nascer ali uma árvore boa e os frutos são bons. Então, aquela pessoa que fala e não mostra frutos, ela está mentindo, porque ela não tem frutos nenhum. E você vai examinar o passado dela, é um passado horrível. Quer dizer, não teve transformação, não teve um encontro real com Deus, está tentando enganar. Porque o fruto não é bom, não existe nem fruto nenhum, né? Não existe fruto, porque a árvore já é má. Ela ainda não teve a transformação. Tome muito cuidado, né, com esse tipo de pessoa. Fica a dica para hoje, fica a reflexão de hoje, né, terça-feira, dia 13/6/2023. E fica também o nosso convite para você na História de Mestre, quinta-feira, 20 horas, aqui no canal do YouTube. E quinta-feira, 20 horas também. Aliás, a História de Mestre ela é na quinta-feira, às 19, porque ela vai até às 20, e às 20 horas é a mentoria para aqueles alunos que entraram para dentro da mentoria, né, que é toda quinta-feira, às 20 horas, depois de História de Mestre, começa a mentoria com o Rogério Ribeiro. Muito obrigado por você ter ficado esses minutinhos aqui comigo. Eu peço que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, os seus negócios, que sejam muito abençoados por Deus. Olha aqui, ó, o Nelson falando, não é mesmo? Lançados, as pedras ajudam aos entendimentos, porque hoje sejam explanação. Não entendi muito bem, mas ele está dando aqui a opinião dele, fazendo um comentário. Muito obrigado, Nelson, pelo seu comentário. Faça aí o seu comentário. Comente, pergunte, né? E nós estaremos, a gente sempre lê os comentários, o Júlio Lima também lê aqui os comentários para a gente poder dar uma resposta para você. Eu peço que Deus abençoe você e a sua família, né? Se você estiver passando por dificuldade financeira ou de saúde, nós vamos orar para que Deus faça um milagre aí na sua família, né? Eu quero orar aqui, pedir a ajuda de vocês também pela mãe do nosso Roberto ali da RC Wood. A mãe dele está passando por um problema sério, né? Está passando por exames lá, fazendo uma bateria de exames e, enfim, ela precisa da nossa ajuda, da nossa oração. A mãe do Roberto da RC Wood, nós vamos orar por ela. Eu estava até falando para ele, né, que a minha irmã, ela teve um caso muito parecido com esse há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, e o médico não dava nenhuma solução. Talvez não é nem o caso da mãe dele, mas é um caso grave, assim, que está sendo... Ela está passando por vários exames, vai fazer um outro exame hoje, e nós vamos orar por ela, para que Deus faça um milagre, assim como ele fez um milagre na vida da minha irmã, que tinha apenas 3 meses de vida, já fazem mais de 30 anos, e Deus curou, fez um milagre. Se Deus fez um milagre na vida da minha irmã, por que não pode fazer na sua vida, na vida da mãe do Roberto? Pode fazer sim. Deus é poderoso e ele pode fazer qualquer coisa, mas você tem que crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você não crer, você está colocando um obstáculo. Agora, quando você crê, você abre o coração. E aí Deus age.
É impossível agradar a Deus sem fé, é o que a Bíblia diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você acredita no milagre? Então nós vamos fazer uma oração hoje especial pela mãe do Roberto. E se você tem alguma enfermidade, feche teus olhos aí e vamos orar para que Deus faça um milagre também na sua vida, querido Deus. E amado Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra e eu quero interceder hoje pela mãe do Roberto, nosso amigo, nosso aluno, que ela está passando por um problema difícil. Mas para o Senhor não tem impossível e a nossa oração agora é: toque na vida dela. E é que ela sinta agora o milagre do Senhor agindo na vida dela. E que esses exames, todos os resultados depois desta oração, eles venham ser surpreendentes. E aí o próprio Roberto virá aqui, ou numa live de quinta-feira, falar do milagre que Deus fez na vida da mãe dele, assim como ele fez na vida da minha irmã mais velha, que foi curada totalmente de um câncer pelo poder da palavra e da fé através da oração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Senhor, abençoe os alunos, os negócios deles, as suas famílias, os seus filhos, faça prosperar de maneira grandiosa e que o teu nome venha a ser glorificado. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é Deus de perto, também Deus de longe. Toca agora na vida da mãe, do nosso amigo, do nosso aluno, que ela possa ser curada para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na presença de Deus, examinem a Bíblia, leia a Bíblia, reflita na Bíblia, que é a palavra de Deus. Não fique apegado numa religião, mas se apegue na Bíblia, que é a palavra de Deus. Vá na sua igreja, vá na sua religião, ouça o seu líder espiritual, mas examine a Bíblia. Traga ela para dentro do seu coração. Deixa ela frutificar dentro de você. Quando você sente essa transformação, você não segura, você leva essa mensagem para outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. Impactar a sua vida para que você não segure a semente, mas solte, abra a mão e transmite esta semente para outras pessoas. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero agradecer aqui ao seu Francisco, ao Roberto R. Seude, ao Ariovaldo, que estiveram lá conosco, José Carlos, ao Everson, que estiveram conosco na Mega Feira, né? E ali ajudaram muito. O seu Arnaldo ficou com a filha dele lá o tempo todinho também na Mega Feira, nos ajudando, foi muito bacana. O Roberto também ali de Minas Gerais, Carlos Roberto, também da Oficina Criativa, né? Muito obrigado também pela sua presença lá conosco. E os outros alunos que estiveram por lá, foi muito bacana. Que Deus abençoe a todos. O mestre não pôde estar nessa Mega Feira, ele teve um problema familiar, não pôde estar presente, mas ele fez 2 lives junto com o Vandrei, né? O nosso amigo Vandrei estava lá também, filmou tudo, bateu muita foto, foi show de bola mesmo a Mega Feira, e nós agradecemos a todos que participaram intensivamente, agradecemos aos organizadores, Ricardo Morcegão e os demais que estavam lá também, o Cláudio Fernandes, que esteve conosco ali direto também. Vamos trazer o Cláudio Fernandes também numa live que vai ser muito bacana mesmo. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, tenham uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada na presença de Deus, e até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Até lá.